Olá, estrelas, como é que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma tiragem que é o momento. São cartas para o seu momento, para o que está acontecendo na sua vida hoje. É uma tiragem coletiva e intuitiva, nem tudo vai servir para você, mas pega aquilo que servir para você. Eu quero muito pedir o like de vocês, porque o like ajuda muito. Eu sei que é chato ficar ouvindo isso, então eu prometo que eu não vou ficar pedindo o tempo todo no vídeo, mas se você puder, ajuda muito. E também comenta comigo o que ressoou. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torna um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para esse momento de quem está aqui agora, para todo mundo que está aqui agora. Então vamos lá, por favor. Opa, já voou. Bom, essa carta fala da natureza animal. Isso é para você escutar a sua energia, e escutar o que está dentro de você. Fala muito daqueles momentos em que a gente está tão envolvido em situações que a gente para de nos ouvir, para de deixar que a nossa intuição, que a nossa mente, que aquilo que a gente sinta seja um fator decisivo. É como se a gente ficasse ligado no automático, fazendo tudo o que tem que fazer e deixando aquilo que a gente sente, as verdades que a gente tem com a gente, o que o nosso corpo grita, é como se a gente estivesse sufocando a gente em função da nossa rotina, daquilo que a gente está fazendo. É quase como quando a gente está muito desconectado da nossa essência, desconectado da nossa verdade. Vamos pegar um tarozinho para a gente dar uma clareada nisso. Por favor. Pedindo carta para o momento de quem está aqui nesse vídeo, o que a espiritualidade tem para falar. Opa, virou 2 cartas aqui. A carta da preguiça e a carta da confiança. Olha como as coisas elas vão se completando, né. Quando a gente fala para a gente escutar a nossa energia, porque a gente está vivendo, está se deixando de lado, e aí me sai a carta da preguiça, é aquele momento em que, assim, tá confortável, não é o que eu gosto, eu não estou completamente realizada ou feliz. "Ai, eu não quero começar, não quero mexer nisso, eu não quero tá bom assim?" É aquelas coisas assim, tá mais ou menos. Sabe quando a gente começa a se contentar com pouco? Quando a gente começa a pensar 10 vezes se vale a pena fazer qualquer movimento, porque às vezes a gente essa preguiça não tem a ver com eu estou cheio de tempo e eu estou com preguiça. Não, é que às vezes eu tô cansada para começar de novo, para tentar novamente, para me movimentar outra vez. Eu quero ficar curtindo o que eu conquistei, mesmo que eu esteja mais ou menos satisfeita. E aqui, a carta da confiança me fala muito que isso impede você de deixar a vida continuar fluindo. É como se você, ok, eu alcancei um objetivo, mas ainda está longe da onde eu quero chegar, mas agora eu estou com preguiça de avançar. Só que aqui está falando que você não precisa fazer grandes movimentos, você precisa se ouvir, você precisa se reconhecer, se priorizar e confiar que os caminhos vão se abrir para você. E aí esse passo vai ser natural. Mas quando você se coloca numa posição de que eu não quero me mexer, porque ai meu Deus, eu não quero começar tudo de novo, isso gera dentro de você uma insatisfação. Se você está dizendo eu não quero começar tudo de novo, é porque você sabe que ali, ou aquela situação, ou o que você está vivendo, e isso pode ser um relacionamento, tipo, ai, eu tô sozinha, mas ai, que preguiça de me relacionar. E aí eu fecho as minhas portas, porque aqui está pedindo para você confiar, entende? Na sua própria essência, na sua energia, porque se você ouvir sua energia, você não vai ficar errando, entendeu? Se envolvendo com gente que vai te machucar. Aqui me fala muito dessa maturidade de quem chegou num lugar e agora consegue ter preguiça de tomar atitudes ou querer mudar, mas esse momento ele fala que nessa
Nesse estado, se você não se movimenta, você também vai se endurecer e vai se contentar e vai se aprisionar. Agora que você está respirando, respira, se ouve e continua caminhando, continua indo em busca daquilo que você quer. Não é ser insatisfeita ou ser arrogante ou estar sempre querendo mais. Não. É você saber que você tem ainda vida pela frente e que movimento é necessário, vida é movimento, entende? Deixa eu pegar aqui um otározinho. Vamos lá, por favor. Opa! Nossa, mas é muito, voa muito, vamos deixar. Por favor, vamos lá. Aqui. Senhor de bastões. Aqui de novo tá falando de movimento. Tem épocas que a gente se coloca meio que estagnado, e às vezes essa estagnação também suga nossa energia, né. Aqui, o senhor de bastões, ele fala de movimento, fogo, é o cavaleiro, ele vai atrás. Então, assim, é o momento de você começar a se movimentar novamente. Você sair do conformismo, do cômodo, e às vezes a gente consegue se acomodar em situações que, tipo, o ser humano tem uma capacidade de adaptação tão grande que ele consegue viver em situações absurdas que você fala: "Como a pessoa se acostuma a isso?". A gente se acostuma. A gente se acostuma a viver em lugares ou relacionamentos, sejam amorosos, amizades, profissionais tóxicos, a gente se acostuma em viver rotinas exaustivas que tiram a nossa energia e tudo que a gente quer é descansar. Essa preguiça tem muito a ver com isso. Sabe, quando você está tão cansado que você fala: "Meu Deus, para eu correr atrás desse meu sonho, eu preciso movimentar", e às vezes eu não tenho energia. Aqui está pedindo que você, primeiro, se ouça, você já tem um direcionamento. Segundo, confia, para que você possa andar, mas coloque energia em movimento, saia da estagnação. Que mais, por favor? Que mais? Aqui, a senhora de Gládias, falando novamente sobre atitude, ação. Eu fico aqui questionando, né, o que que será que tá tão travado, que fica me mostrando que a chave está na sua mão e você não sai do lugar, porque você tá com medo, de recomeçar, ou você tá cansada demais para agir, para se movimentar como você deveria, tá? Mas, não deve se manter onde está. Então aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está sentindo, essa carta da natureza animal, ela fala desse nosso impulso também, de não ser domesticado, de não ficar preso nas rotinas, nas coisas que esperam da gente, que quanto mais a gente permite, menos a gente tem para dar. E aí, quando você precisa tomar uma atitude na sua vida, você precisa agir, você precisa de força, você está completamente dissolvida nesse cansaço, nessa exaustão, sem saber, né, se dar um passo vai ser pior. Quando a gente chega num patamar depois de muita luta, de muito sofrimento, a gente se apega àquilo e a gente não se movimenta. E aqui precisa se movimentar. Precisa se movimentar, mesmo que você esteja usufruindo de conquistas, essa energia, ela não deve ser estagnada. "Ah, eu conquistei, vou relaxar aqui", não, vou mais. Aqui está pedindo para você ir mais, para você se movimentar. Vamos ver, pegar aqui o pote. Que mais, por favor? Que mais, por favor? Bom, princesa de espadas, 2 de paus, 9 de paus.
Então, aqui isso começa a já dar uma clareada. Então, assim, e trazer novas situações que podem ser para outras pessoas. Só que, ó, tá me parecendo uma falta de coragem, de enfrentamento, de enfrentar uma atitude. Algo que tá te incomodando, que você não esquece, mas que você lida com isso só dentro da sua cabeça. Sabe aquelas coisas assim, tipo, ai, alguém falou alguma coisa para mim, ou alguém fez alguma coisa, ou alguém pensou alguma coisa. E aí, tipo, você percebe que tá estranho, você percebe que a coisa está esquisita, só que você não toma nenhuma atitude, você fica com aquilo tudo dentro de você não chega e fala, e chega pra pessoa e fala: "Ô, vamos conversar? E o que que isso quis dizer?". Tem uma coisa aqui de conversas objetivas e claras, mas tem muito de você essa carta é Sol e Lua, né, juntas. E isso traz o quê? Isso traz exatamente a intuição unida à razão. O que está te incomodando, tirando o seu eixo, e que você fala: "Ai, que preguiça", é algo que você precisa olhar, enfrentar e tomar uma atitude. Isso aqui é uma fuga de impacto, né, você percebe que essa carta ela não é uma carta muito tranquila, né, é uma carta de domínio, né, tipo 2 bastões, né, travando. Ou seja, é preciso se posicionar. Mesmo que para se posicionar, você fique cansada ou falando: "Meu Deus, ai, será que eu consigo bancar isso?". Às vezes a gente vive, situações aonde a gente, de tanto que a gente se desgastou ou que a gente nunca venceu uma batalha, às vezes a gente está vivendo um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa onde, tipo, você não vence nunca. Você vai fazer uma queixa ou querer esclarecer uma situação e quando você vê aquilo tudo volta contra você, e aí você começa a pensar: "Nossa, não vale a pena". Ou às vezes você precisa esclarecer alguma coisa com uma amiga ou um amigo, e que você já conhece a personalidade daquela pessoa, e aí você fica: "Nossa, não vale a pena", mas assim, se não vale a pena, por que que você não esquece? Entende? Se você já sabe que a pessoa é assim e tal, por que que você não esquece? Por que que você, mantém esses pensamentos? Se alguém te fez alguma coisa, por que que você não senta e vai e esclarece? É um desgaste, mas é fuga do enfrentamento. É quando eles estão falando que para alguém você está fugindo de embate, você não aguenta mais, então você prefere engolir do que ir para o embate. Só que isso está acabando com você. E você sabe disso. Você sabe que engolir não vai fazer você esquecer, não vai resolver a situação. É só que você não está com coragem de ir lá e esclarecer. Então, o que que acontece? Aqui está pedindo para você seguir a sua intuição, aquilo, que você acha que é estranho é realmente estranho, entendeu? Aquela forma com que a pessoa falou, ou aquela pulga que ela colocou, ou aquela atitude que te incomodou, é realmente estranho e realmente você precisa tomar uma atitude. Você precisa enfrentar essa dificuldade, entendeu? Deixa eu pegar o baralho cigano aqui. Vou embaralhar e aí a gente vai, por favor, pedindo cartas. Um momento, clareando. Espera aí que caiu aqui no chão. Ah, chicote. Que mais? No fundo do baralho, nuvens. Chicote com nuvens. Aqui me fala de situações muito tensas, fala de dificuldade. Chicote tem um quê de direcionamento espiritual, mas ele tem muito de agressividade, de discussão, de dominação, de manipulação, sabe? E essas nuvens, elas me parecem muito, você enxergando tudo isso e pensando se vale a pena ou não lidar com isso. Só que assim,
se você não esquece, então você tem que resolver. E não vai ser se dando uma desculpa de tipo: "Ai, meu, não quero mexer com isso", entendeu? "Tá bom assim?". Não, não tá bom, porque você não esquece. Você precisa esclarecer. Entende? E também, assim, se você tem dúvida se foi intencional ou não, talvez a pessoa não tenha exatamente consciência. Então eu não diria que foi exatamente intencional, mas que a pessoa sabe o que fez, ela sabe. Então, às vezes, ela não quis te ferir, mas ela sabe que feriu e não tomou nenhuma atitude. E você continua com nuvens, nuvens para todo lado, tá vendo? É alguma coisa que você não esquece. Tá? Nuvens, aqui. Nuvens aqui, nuvens aqui. Nuvens são esses pensamentos que não nos abandonam, que ficam ali remoendo a gente. Que mais, por favor? Que é para o momento? Torre. Aqui está me falando de distanciamento. Então, talvez a atitude que você tenha tomado seja esfriar, se distanciar, colocar um certo limite. Essa carta me fala também de entendimento de situações, de sabedoria, de conhecimento. Do que você está se distanciando? Aqui, a carta da criança está me falando exatamente de atitudes infantis. De atitudes inconsequentes, de coisas que perderam a naturalidade, de imaturidade, fala muito sobre maturidade. Então pode ser que o que esteja te incomodando, seja num relacionamento, seja profissional, tenha a ver com imaturidade, tenha a ver com inconsequência. Ratos. Para algumas pessoas, isso também chega a afetar a sua vida profissional e financeira, ou te causa tanto desgaste que é possível que você acabe adoecendo se você não tomar uma atitude, tá? Então, se você está vivendo em alguma situação que tem todo esse desgaste, não adianta você fazer de conta que não está vendo e ficar, ai meu Deus, eu não quero me envolver nisso. Não tem como você não se envolver. Você foi envolvida. E não basta só você se afastar ou fazer de conta que não está vendo. Deixa eu ver aqui por cima. Que mais, por favor? O cão me fala muito sobre amizades ou pessoas próximas. Talvez esse cão aqui tenha falado sobre. Tá, eles estão falando que alguém eh, tá te devendo dinheiro, você emprestou dinheiro ou emprestou alguma coisa assim, e você precisa receber esse dinheiro, não porque você esteja necessitando do dinheiro, pode ser que você esteja, mas porque você está percebendo que a pessoa, ela está fazendo de propósito, ela poderia ter tomado uma atitude, pelo menos de vir conversar com você e explicar a situação, mas é como se ela estivesse tratando isso como uma obrigação sua ou como tipo, eu não tenho que dar satisfação sobre isso. E você evitando entrar num confronto, porque provavelmente essa pessoa é alguém importante para você. Só que você não está conseguindo esquecer e você vai acabar se acumulando de mágoas. Então, às vezes, a pessoa ela não está sendo escrota. Ela sabe que te deve, porque lembra que eu falo assim, ela sabe o que ela está fazendo? Mas às vezes ela é uma pessoa imatura, que está tipo, deixando para lá, e você está falando, pô, tipo, não vai acertar comigo o que você me deve? Não vamos, entende? Tem uma coisa assim, para alguém, eles estão falando que pode estar relacionado com um problema de herança, sabe? E você não está querendo se envolver, tipo, lutar pelos seus direitos, porque você está confortável, né? Mas assim, teu direito é teu direito. Tá me falando muito de fugir dos embates, tá? E como é o cão aqui, me fala que para algumas pessoas é com pessoa esse embate que você está querendo fugir é o embate com alguém importante,
que é ou um grande amigo, uma grande amiga, ou alguém que de alguma forma quer teu bem, alguém que, pode ser no seu relacionamento, tá, é alguém perto, é alguém importante e você tá fugindo desse embate. E você precisa resolver essa situação, para você esquecer, porque isso vai sintomatizar em você. Meu pai fala uma coisa que é uma piada, que me parece muito essa energia, assim. A gente vai evitando as coisas, só que como tem muita nuvem na cabeça, né, tem muitos pensamentos, tem muitas, sensações de injustiça, um incômodo, a gente acaba não tomando uma atitude, e quando a gente surta tanto, quando a gente vai conversar, a gente já coloca tudo a perder. A falta do confronto, de se posicionar, de enfrentar a dificuldade e o confronto, vai chegar no momento em que você vai criar tanto ranço, que você pode pôr a perder uma situação que não é exatamente o que você está pensando. A pessoa não está de sacanagem com você, é só uma pessoa imatura ou irresponsável, ou que, tipo, não tem a mesma forma de lidar com o dinheiro como você. Às vezes você emprestou um dinheiro para a pessoa e eu tô falando sem filtro, o que tá vindo, tá? Você encaixa o que quer, o que bate com você. Às vezes você emprestou o dinheiro para uma pessoa e essa pessoa não te pagou e você viu ela, sei lá, saindo e tomando um vinho, tá? Tô dando um exemplo. E aí você pode naturalmente e justificavelmente virar e falar assim: "Oi, não tem dinheiro para me pagar, mas está tomando um vinho?". Só que isso, às vezes, é tipo, esse vinho não vai pagar o que ela te deve e arrumar a vida dela, mas pode ser aquele momento que ela precisa para dar uma desestressada da vida, e por você ter esse distanciamento e essas nuvens, você não está enxergando essa que ela pode sim continuar, com uma situação difícil e que ela não está de sacanagem, que aquele vinho não ia pagar tudo que te deve, ou que não ia mudar a situação da pessoa, mas que dava para ela um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, porque às vezes a gente precisa de válvulas de escape. E como é uma pessoa que de fato você gosta, porque senão você também não estaria pensando todo, não é bom você ficar julgando e pensando o pior dessa pessoa sem dar a ela a chance de se explicar, de mostrar para você que não é falta de consideração, é só que a pessoa talvez esteja realmente precisando dar uma relaxada, sabe? Eh, de toda forma, o maior conselho aqui é você não pré-julgar, é você enfrentar, sentar e resolver. Porque, ai, que preguiça de falar sobre isso, ai, que preguiça, porque a gente conhece as pessoas que a gente ama também, a gente sabe das dificuldades de se expressar, às vezes a gente sabe das dificuldades de ter conversas mais sérias e tal. Se você se prender nisso, você só vai criar ranço, e a pessoa não sabe tudo o que estava acontecendo na sua cabeça. Isso foi suficiente para você pré-julgar, condenar e ser envolvido por um monte de pensamentos que só estão na sua cabeça. E a pessoa às vezes nem sabe do que se trata. Você tomar cuidado para que você não deixe que as nuvens e esse puxa vida, vai ser difícil essa conversa, ela faça com que você coloque os pés pelas mãos, entendeu? Que mais, por favor, que vem? Opa. Olha, lírios, aqui a gente está falando de proteção espiritual para vocês. É uma carta bem abençoada. Ela também traz um quê de lição espiritual, de acordos espirituais que você possa estar vivendo no seu momento. Que mais, por favor? Opa, boas notícias aqui. Então, assim, tem dinheiro chegando para você.
Eu não sei se é um dinheiro inesperado. Essa carta também pode ser um convite profissional, tá? Porque é o correio do dinheiro. O príncipe de o escravo de moedas, ele traz, essa questão de ser o portador do dinheiro. Então, dinheiro está chegando, um dinheiro aí está chegando para você. Seja uma promoção, seja alguém que te pague, seja um processo na justiça, alguma proposta de um trabalho extra ou recolocado no meio do mercado, tem um dinheiro chegando para você. Que mais, por favor? Então, aqui saiu para alguém uma expedição de negócios. Então, também aqui, aí você viu que mudou um negócio e veio para outro, né? Aqui a gente está falando sobre um convite, uma proposta financeira ou uma expedição de negócios ou alguma coisa que você vai fazer um curto. Quando a gente fala expedição de negócios, aqui pode ser tanto uma viagem profissional quanto um curso que você faça ou uma reunião ou um encontro que possa gerar negócios que vêm desse convite, desse pajem. Então, chega na tua vida dinheiro, mas não só dinheiro inesperado, tipo uma loteria. Para alguém, isso vem fruto de trabalho e talvez de uma profissionalização, tá? Então, tem aqui isso chegando para vocês. E para algumas pessoas ou para alguém, tem uma coisa que você vai descobrir que vai te deixar muito desgostosa ou desgostoso, alguma coisa que você vai descobrir que vai te fazer sentir essa sensação. Normalmente, quando vem uma carta, que traz uma coisa mais negativa ou mais dificuldades, isso só aparece porque de alguma forma tem um aprendizado, tem alguma coisa, uma lição ali, né. Então, esse desgosto que você vai sentir está relacionado a alguma coisa que você espera que aconteça. Então, aqui me parece uma frustração, ok? Como saiu o Correio do Amor e o Sol, me parece que para alguém aqui, esse desgosto, essa frustração, essa coisa que você descobre, está relacionado a um relacionamento que você espera que dê certo, ou que se aprofunde, ou que melhore, e você acaba descobrindo alguma coisa, fica sabendo alguma coisa que te dá um grande baque mesmo. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, se você está próximo a descobrir, se você acabou de descobrir, se você já descobriu faz um tempo e ainda está lidando com isso, mas o que está me mostrando aqui é que esta pessoa que fez isso com você, e aqui a gente está falando de relacionamento, tá? Seja de amizade, seja amoroso, seja profissional, essa pessoa ela vai sair da sua vida de alguma forma, porque aqui está me trazendo uma nova energia, assim como para algumas pessoas está chegando dinheiro, aqui está trazendo um novo vínculo emocional e trazendo o sol, realização, você se sentindo realizada ou realizado, emocionalmente feliz, tá? Então, para algumas pessoas está vindo aí um amor, principalmente se você é alguém que está muito decepcionada. Essa decepção, ela tá, estão falando que alguém viveu um relacionamento e esperou que isso se aprofundasse, viveu essa relação e de repente essa pessoa está com outra pessoa. Ou seja, fez tudo diferente. Enquanto com você era tudo lento, tudo devagar, tudo mais ou menos, com a outra pessoa parece que enlouqueceu, que você até acha que tem magia ali. Eles falaram que a pessoa está achando que tem magia, não tem magia. Não era para ser, e assim, nossa, eu fico numa situação difícil, mas eles estão dando um sacode,
Porque eles estão falando que você esperou porque você quis, porque você nunca ficou feliz e você sempre esperou que essa relação fosse ficar melhor. Então, assim, não é surpresa, ele ter saído com outras pessoas, porque eles estão me dizendo que você, inclusive, desconfiava ou sabia que a relação não tinha compromisso nenhum e estava tudo acontecendo dentro da sua cabeça, você não se colocou, você não se impôs, você não teve uma conversa, e aí, quando conheceu essa pessoa, se apaixonou e ficou. E aí você tá se sentindo mal, tá se sentindo revoltada ou revoltado, tá sentindo esse desgosto, com razão, mas não é uma surpresa. Você permitiu isso porque você ficou passiva, porque você não enfrentou, porque você não botou os pratos na mesa. Então, se você está vivendo uma relação dessa forma, já se posiciona, porque se essa pessoa sair fora, você já sabe que a tendência é você ter mais desgosto com essa pessoa e impedir o que tá vindo para você. Aqui tá vindo o correio do amor, aqui tá vindo um relacionamento onde você vai se sentir bem, é o sol. Não é uma carta mais ou menos, entende? Então vem aí um grande amor. Para finalizar, para concluir, por favor, aqui o amor para reforçar que tá vindo aí um grande amor e muito provavelmente você vai conhecer esta pessoa num evento social divertido, festa, alegria, eventos sociais, essa pessoa. Então, assim, por que que sai tudo isso? Eu entendo que às vezes a gente precisa enxergar aquilo que a gente está fazendo com a gente, que a gente está vivendo situações onde a gente se prende e está sozinho vivendo aquilo, entendeu? Tipo, nesse caso, desse desgosto e dessa espera, essa carta da espera, ela me dá uma sensação de não ser uma coisa de pouco tempo, ser aquela relação bem insatisfatória, sem compromisso, que você já vive há um certo tempo e não cresce e não se aprofunda, entendeu? E, tipo, sei lá, eu tô ouvindo 6, 7 meses. E, assim, se essa é a sua realidade, eu, se fosse você, eu colocava em pratos limpos, ou vai ou racha, porque a probabilidade de você sentir esse desgosto por ter investido, esperado e aceitado e se relacionado na esperança de que isso fosse virar alguma coisa, vai te dar essa sensação, porque essa pessoa, ela não é para ficar com você. Quem tá para chegar para você, tá para chegar, mas você precisa abrir o seu campo. E aí a gente volta para cá, para a carta da confiança, que foi a primeira carta que saiu. E também para a carta da preguiça, porque às vezes a gente tem preguiça de começar novas coisas. Então a gente fala: "Ah, não é bem o que eu queria e tal, mas a gente se vê, sei lá, uma vez por semana, a cada 15 dias, é divertidinho", entendeu? Mas assim, escuta o que você está sentindo, escuta o seu coração, escuta a sua intuição, porque você vai ver que você está bloqueando que uma relação amorosa, verdadeira, sabe, onde vocês se sintam bem, aconteça, tá bem? Por favor, para finalizar, um oráculo, um conselho final, um esclarecimento. Eu estou pedindo carta espiritualidade, por favor. Qual a carta para finalizar, por favor? 2. Receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o seu maior poder. Permita-se viver. Estamos de novo falando sobre isso, né? Sobre não confiar, o mínimo, sabe? Assim, com medo de mexer em alguma coisa e piorar, se contentando com pouco. Olha, e aqui é chegada a solução para aquilo que você tanto procura. Receba o que o seu coração necessita. Aceite tomar uma decisão. E esse oráculo, ele pede sempre a energia de um deus hindu em cima dessas tiragens, né, desses conselhos.
Então, saíram 2, Radha e Parvati. Bom, Radha, aqui ela me fala muito sobre aquele momento em que você consegue se unir dentro de você, sabe? Que você consegue encontrar congruência entre o que você sente e o que você pensa. E aqui ela vem muito para você receber a orientação do seu coração e tomar uma decisão. Radha é o aspecto da companheira de Krishna, eles são feitos um para o outro. Então, tem um mantra aqui no canal, inclusive que é um mantra para Radha, que é um mantra para atrair a alma gêmea. Então, essa eu tenho certeza que Radha saiu para quem tá que teve essa previsão de que o amor vai chegar na sua vida. Parvati, a fertilidade é o seu maior poder, é levantar a sua mão, aceitar e se movimentar, sair da preguiça, confiar. Parvati, ela é a mãe de Ganesha, a deusa, a Shakti, esposa de Shiva, e ela, aquela que gesta, né, que faz as coisas florescerem. Aqui a gente tem Parvati com as várias faces. Ela tem tanto nela Kali, Durga, quanto Lakshmi, quanto Sarasvati, todas as manifestações da deusa. Aí, então, é sabedoria, é prosperidade, mas Parvati, ela se impõe. Então, quando Shiva corta a cabeça de Ganesha, Parvati faz de brotar de si 10.000 Durgas para acabar com o mundo se aquilo não for refeito. Então, o que que acontece? Ela não tem medo de se posicionar, de lutar pelo aquilo que ela acredita. Então, é um movimento de você se mexer também, mas vem soluções, mas precisa levantar sua mão e caminhar. Então é isso. Comenta aqui comigo o que ressoou, como foi essa tiragem. Eu tô nesse movimento agora de deixar vir o que que a espiritualidade quer falar, que eu acho que chega nos momentos em que a gente precisa. Então comenta aqui, me deixa um comentário como foi, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo, muita luz e até mais.